Olá, muito bem-vindo ao nosso canal Ático Curitiba. Você que nos acompanha sempre, é sempre um privilégio ter você aqui conosco. Que nesse momento você possa realmente parar de fazer tudo o que está fazendo para ouvir a voz de Deus. E agora nós vamos ter um momento que nós podemos cantar das coisas que o Senhor fez, que o Senhor faz e que Ele ainda fará em nossas vidas. Então eu convido você a acompanhar conosco essa próxima canção. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mais um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Nesses momentos que estamos passando, temos vivido bastante com os nossos familiares. E nesse momento, então, eu quero desafiar você a chamar sua família para estar orando ao Senhor, para estar colocando as suas vidas diante de Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque podemos estar mais uma vez aqui reunidos para ouvir a Tua voz. Queremos também, Deus, pedir que as Tuas misericórdias nos encontrem a cada dia mais, que o Senhor se faça presente todos os dias em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Oi, crianças! Hoje a nossa música nós vamos fazer uma brincadeira. Ela diz, você é tão grande, falando de Deus, e nessa hora a gente vai levantar o braço lá em cima, bem alto. E eu tão pequeno, nós vamos abaixar. E assim a gente vai cantando essa música. Vamos lá? Você é tão grande
e eu tão pequeno, mas mesmo assim você me ama pra valer. Você é tão grande e eu tão pequeno, mas mesmo assim você me ama pra valer. Você é tão grande e eu tão pequeno, mas mesmo assim você me ama pra valer. Você é tão grande e eu tão pequeno, mas mesmo assim você me ama pra valer. Você fez o céu, você fez o mar, fez tantas estrelas, nem posso contar. Fez montes, montanhas, florestas tamanhas, e ainda se importa comigo, meu Deus. Você é tão grande e eu tão pequeno, mas mesmo assim você me ama pra valer. Você é tão grande e eu tão pequeno, mas mesmo assim você me ama pra valer. Você fez o sol e a lua também, os campos, as nuvens, planetas do além. Fez todo o universo assim tão imenso, e ainda se importa comigo, meu Deus. Tão pequeno, mas mesmo assim você me ama pra valer. Você é tão grande e eu tão pequeno, mas mesmo assim você me ama pra valer. 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 Jesus te ama pra valer. Um beijo, crianças. Tchau, tchau. Oi, tudo bem? Como você tem passado os seus últimos dias? Como foi a sua semana? Foi tudo bem? Você pode pegar a Bíblia e ler uma passagem comigo, por gentileza? Nós vamos ler o versículo que está em Marcos, no capítulo 11, os versículos 25 e 26, que diz assim: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Confira com a gente mais um episódio do Ático News e veja o que tem acontecido, como tem sido os dias aí, a semana do pessoal da nossa comunidade. O isolamento nos deixa distantes fisicamente, mas não estamos sozinhos. Além das nossas celebrações online aos domingos, temos nosso encontro do grupo pequeno via Zoom. Nos conectamos todas as quartas-feiras às 7h15. Que tal participar junto conosco? Estamos conversando sobre o livro bíblico de Filipenses, no Novo Testamento. Olha só como esse conteúdo pode te ajudar. Se você tem interesse em juntar-se a nós, entre em contato. Esperamos por você. Quando Deus entregou a natureza para o homem, ele passou a responsabilidade para cuidar e guardar a sua criação. Estamos passando por uma estiagem há bastante tempo em nosso estado, e nossas reservas estão se esgotando. O nível das bacias no Paraná está abaixo da média histórica.
A falta de chuva mudou a paisagem na represa do Passaúna. É possível caminhar bem aqui, no meio do lago. A pior estiagem já registrada no Paraná fez o governo do estado decretar situação de emergência hídrica por 180 dias. Existem várias maneiras de se economizar água, e você já conhece diversas delas. Mas tem uma que é muito importante na nossa Curitiba fria: recolher a água do chuveiro durante o tempo que demora para esquentar. Essa é uma água limpa, tratada, que está indo para o ralo. Se o seu chuveiro demora 40 segundos para esquentar a água do seu banho, cerca de 3 litros de água estão sendo desperdiçados nesse pouco tempo. Em uma casa com 2 pessoas, são 6 litros de água por dia, que correspondem a 180 litros de água desperdiçados por mês. Recolha essa água em um balde e use para outras finalidades. Você pode usar essa água para limpezas, para lavar a roupa, para dar a descarga, para molhar plantas. O chuveiro não tem a função de esquentar o banheiro. A gente vai entrar para tomar banho, não precisa ligar o chuveiro um tempão antes para esquentar, para depois então tomar o banho. Deus entregou a natureza ao primeiro homem, e este deveria zelar e cuidar da criação divina. Nós devemos ter a mesma postura hoje com relação ao ambiente e aos recursos naturais que estão disponíveis em nosso planeta. Esse cuidado vai desde o equilíbrio no uso da água até o cuidado com as nossas florestas. A comunidade Ático Curitiba alerta e pede para você pensar sobre isso. Que bom ter você mais uma vez, junto com a gente, participando dessa série Daqui para Frente, onde nós já conversamos um pouco sobre eliminar as diferenças, onde também aprendemos, através do ensinamento de Paulo, escrevendo a carta de Filemon, sobre crer na providência de Deus, e também onde nós já conversamos um pouco sobre seguir o melhor exemplo. Mas se você está acompanhando pela primeira vez ou você que já ouviu as mensagens anteriores, nós vamos passar mais uma vez o vídeo para que a gente assim consiga captar, para que assim a gente consiga aprender, extrair o máximo de informação sobre essa carta de Paulo a Filemon. Introdução à carta de Filemon. Paulo escreveu esta carta principalmente a seu amigo e irmão espiritual Filemon, que morava na cidade de Colossos, na Ásia Menor.
Essa carta foi escrita em Roma por volta do ano 60 ou 61, e ela fala de Onésimo, o escravo fugitivo de Filemon. Onésimo, de alguma forma, conheceu Paulo em Roma e rapidamente se tornou cristão. A carta a Filemon tem apenas 25 versículos. Paulo inicia a carta cumprimentando Filemon e a congregação que se reúne na casa dele, incluindo Áfia e Arquipo. Paulo diz a Filemon que Onésimo, que antes era apenas um escravo, agora é um irmão valioso, tão valioso que Paulo queria que Onésimo ficasse um tempo com ele em Roma. Mas Paulo não se aproveita da sua autoridade para insistir que Onésimo fique com ele sem a permissão do seu amo. Por isso, ele envia Onésimo de volta a Filemon, que mora a mais de 1.400 quilômetros de distância. Com base no amor cristão e na amizade que os une, Paulo apela a Filemon para receber Onésimo não mais como um escravo fugitivo, mas como um irmão amado. Paulo escreve pessoalmente essa carta, o que não é seu costume. Você sabia que a carta de Filemon foi a única carta inspirada de Paulo que foi dirigida primariamente a uma pessoa em particular sobre um assunto privado? Nesta carta, Paulo pede a Filemon para ver Onésimo de uma nova forma, um escravo que agora também é um irmão. Paulo expressa a confiança de que Filemon vai fazer mais do que ele está pedindo. À medida que lemos a carta de Filemon, reparem como podemos expressar confiança em nossos irmãos, como Paulo mostrou verdadeira humildade por não ir além de sua autoridade e como ele destacou a bondade e o perdão, qualidades que devem ser mostradas por todos aqueles que querem herdar o reino de Deus. Hoje, nessa quarta e última mensagem da série Daqui para Frente, nós vamos conversar um pouco então sobre pratique o perdão. Pratique o perdão. Como já temos visto, a carta de Paulo a Filemon é a mais breve e provavelmente a mais íntima de todas as cartas escritas por Paulo. Nela é possível aprender sobre a percepção de Paulo quanto à compaixão, sobre eliminar as diferenças, sobre crer na providência de Deus, seguir o melhor exemplo, mas por certo que o cerne dessa carta, o que se trata nessa carta com mais ênfase é a questão do perdão. É importante lembrar que quando Paulo escreveu essa carta, ele não estava pensando de maneira nenhuma nesse século 21. Paulo não estava pensando de maneira nenhuma em nós. Paulo, ele estava pensando apenas naquele problema imediato que estava acontecendo. Paulo estava escrevendo pensando apenas na reconciliação entre Filemon e Onésimo. Paulo não pensava que essa carta ocuparia um importante lugar na história. Porém, o interessante é pensarmos que não é porque algo foi escrito para uma determinada data ou para uma determinada situação que ela só sirva para aquela atual ou para aquela determinada situação. Por exemplo, uma música romântica. Normalmente o autor, aquela pessoa que compõe, ela está escrevendo para uma determinada situação, para uma determinada pessoa, lembrando, quem sabe, de algum acontecimento. Mas o porquê que eu falo isso é porque essas músicas, outras pessoas usufruem dessas músicas. Outras pessoas servem para que outros casais possam aproveitar delas também em momentos particulares de cada casal. Então, é justamente isso que acontece com os escritos de Paulo. Pois, mesmo tendo um contexto específico, esses conceitos ou esses escritos ainda têm vida.
É algo que foi escrito há anos e anos atrás, mas que hoje fala especificamente com cada um de nós. Já serviu no passado, serve hoje no presente para nós e certamente servirá no futuro. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é atual. Porque Deus fala através da sua palavra. Portanto, com essa carta, quando Paulo está tratando sobre o perdão, hoje eu gostaria de trazer um desafio para nós, para que nós possamos, daqui para frente, praticar o perdão nas nossas vidas, para que possamos praticar o perdão para com pessoas que falharam conosco, para com pessoas que pensam de uma maneira diferente de nós, porque certamente se alguns cometeram alguns equívocos, alguns erros conosco, muito provavelmente nós também cometemos erros e equívocos com outras pessoas. Então, nós precisamos receber perdão, mas também precisamos praticar o perdão. Eu não sei se você está atento para a data que nós vamos comemorar no próximo domingo. Não sei se você sabe a data que será comemorada no dia 30 de agosto. Eu não sabia, mas pesquisando, estudando sobre essa temática, pratique o perdão, eu aprendi que no dia 30 agora de agosto é comemorado o Dia do Perdão. Isso mesmo, no próximo domingo será comemorado o Dia do Perdão. Por quê? Porque em 2017 o Senado aprovou um projeto criando o Dia Nacional do Perdão. A autora do projeto foi uma deputada que no dia 30 de agosto, ela teve o seu filho de 8 anos sequestrado. E, além de sequestrado, teve o seu filho brutalmente assassinado. E apesar dessa dor, apesar do luto que ela e o seu marido estavam passando, eles resolveram o quê? Eles resolveram perdoar aquelas pessoas que assassinaram o seu filho. Será que foi uma situação fácil? É lógico que não. Com certeza não foi nada fácil, pois talvez o perdão seja uma das atitudes mais difíceis que precisamos ter. Porém, é também uma das atitudes mais libertadoras. Uma atitude difícil, certamente, mas uma atitude libertadora. E o que, estudando essa carta de Paulo a Filemon, nós podemos aprender é que essa carta ela é conhecida como a carta do perdão. É conhecida assim porque contém todos os elementos que fazem parte do processo do perdão. Vejamos. Versículo 10 e versículo 18 diz assim: apelo em favor de meu filho Onésimo. É Paulo falando a Filemon, que gerei enquanto estava preso. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Se ele o prejudicou ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. O que Paulo nos ensina aqui é que para que precise de perdão, é necessário que tenha acontecido uma ofensa. E aqui fica muito claro para nós que Onésimo havia ofendido Filemon. Aqui fica muito claro para nós que Onésimo tinha feito algo que Filemon não tinha se agradado. Mas o versículo 10 continua, da mesma forma ele diz assim: apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ou seja, Paulo aqui é tomado de uma compaixão para com Onésimo, pois o perdão envolve esse tipo de posição, pois o perdão envolve esse tipo de postura, a postura da compaixão. Mas o texto vai além. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. O que nós podemos ver aqui, através dessas palavras de Paulo, é uma intercessão,
é uma substituição, ou seja, é se colocar no lugar do outro. É Paulo pagando a dívida no lugar do outro, mesmo não devendo nada, mesmo não sendo ele quem havia fraudado Filemon, mesmo não sendo Paulo o autor daquele furto, como comentaristas vão dizer que era por conta disso que Onésimo tinha fugido da presença de Filemon. Mas o texto continua. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Aqui nós podemos ver uma restauração. Quando ele diz, tivesse de volta para sempre. Essa é a restauração que o perdão traz. Essa é a restauração que apenas o perdão pode trazer novamente. Uma reconciliação que o perdão pode trazer novamente. E no versículo 16, Paulo conclui assim, não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Aqui, Paulo está dizendo a Filemon e ensinando para nós também sobre novos relacionamentos. Não mais como escravo, mas sim como um irmão. Mas sim como um irmão em Cristo, ou seja, o perdão como um agente capaz de restaurar, o perdão como um agente capaz de transformar relacionamentos. Então, queridos, eu quero pensar aqui que realmente essa carta se apresenta como um exemplo para nós. Essa carta se apresenta como um modelo de perdão. Então, eu vou repetir mais uma vez para nós que possamos daqui para frente praticarmos o perdão. E por que é tão importante? Por que essa ênfase em praticar o perdão? Porque ele é a base de todo relacionamento. O perdão é a base de todo relacionamento. Tem um texto que diz assim, sem perdão não há amor. Diga-me quem você mais perdoou na vida, e eu então saberei dizer quem você mais amou. O amor é a equação onde prevalece a multiplicação do perdão. Todos os dias nós somos desafiados a perdoar. Como temos já ouvido nas mensagens anteriores, nos encontros anteriores, não somos iguais a ninguém. Nós temos posições, nós temos pensamentos, ideias, ações diferentes de um para com o outro. Todos nós estamos sujeitos a cometer erros, todos nós estamos sujeitos a cometer falhas, todos estamos sujeitos a decepcionar as pessoas que estão próximas de nós, porque nós não pensamos da mesma maneira. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que, se não existir perdão entre nós, se não existir perdão para com as pessoas que estão próximas de nós, nós não vamos ter relacionamentos, não terá como haver relacionamento para com as pessoas que estão próximas de nós, por conta dessa diferença que nós temos. Então, antes de entrarmos na história que nós estamos estudando sobre Filemon e sobre Onésimo, eu gostaria de ver aqui o que a Bíblia traz para nós a respeito de quando ela fala dessa falta de perdão na vida das pessoas. Essa falta de perdão nós podemos ver quando Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, no capítulo 4, versículo 32, quando diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, quem não perdoa é mau. Quem não perdoa se torna uma pessoa sem compaixão. É isso que Paulo está dizendo para nós. Mas nós podemos ver mais um texto. Agora Paulo escrevendo para aqueles cristãos de Colosso, quando ele diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveres uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O que Paulo mostra para nós aqui é que o perdão faz com que nos portemos como escolhidos de Deus. E aqui ele fala com compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Sendo o quê? Sendo um suporte para os outros. Sendo um suporte para as pessoas que são próximas de nós. Mas tem mais um texto. 2 Coríntios 2:10 e 11 diz assim: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Falando sobre essa falta de perdão, na verdade, faz com que Satanás tenha vantagem sobre nós, pois a intenção dele é sempre destruir as nossas vidas, destruir os relacionamentos, destruir principalmente os relacionamentos. Então, pensando biblicamente, a falta de perdão é algo que nos prejudica por demais. É algo que traz um prejuízo para as nossas vidas. Como temos visto até aqui, Filemão era um homem de boa conduta. Filemão era um homem amoroso, era um homem que colaborava para que as pessoas tivessem comunhão. Era um homem que animava e reanimava os cristãos ou as pessoas que estavam próximas ali a ele. Mas o que agora Filemão precisará fazer é ter uma atitude prática. Ter uma atitude prática, passar pelo, quem sabe, o maior teste da sua vida, que era o teste de perdoar Onésimo. Perdoar alguém que tinha feito algo de errado, perdoar alguém que tinha fraudado, alguém que tinha roubado e depois tinha fugido. Esse perdão iria exigir de Filemão duas atitudes. A primeira delas, Filemão teria que ter uma mudança profunda de mente. O versículo 11 diz: ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Paulo dizendo isso a Filemão. Ou seja, Filemão precisava mudar a sua visão com relação a Onésimo. Se antes Onésimo foi alguém inútil, se antes Onésimo foi alguém que, quem sabe, foi um mau trabalhador, um ladrão, um fugitivo, agora ele havia provado de um encontro com Jesus. Agora Onésimo era uma nova pessoa. Onésimo não era mais o mesmo. Agora Cristo estava nivelando a vida de Filemão com a vida de Onésimo. Agora Cristo faz de Onésimo alguém que era inútil, alguém útil. E Filemão precisava enxergar essa virtude. Filemão precisava enxergar isso na vida de Onésimo. Por quê? Porque o perdão requer isso de nós. Requer que tenhamos uma nova visão com relação àquele que nos prejudicou, com relação àquele que nos ofendeu, mas que através da intervenção do Senhor teve um verdadeiro arrependimento. Teve um encontro real com o Senhor e por conta disso um verdadeiro arrependimento, um arrependimento genuíno, um arrependimento sincero. Como já vimos por várias vezes, já conversamos, já falamos sobre isso, as pessoas vão errar conosco. As pessoas vão falhar conosco, mas quando elas se arrependerem realmente, de verdade, e chegarem até nós vamos precisar olhar para essas pessoas com uma mentalidade diferente. Nós vamos ter que olhar com uma perspectiva diferente. Pois somente assim Filemão iria conseguir perdoar Onésimo. Somente com essa visão, com essa atitude, com essa mentalidade diferente, nós vamos conseguir perdoar as pessoas que falharam
conosco. Nós vamos conseguir praticar o perdão. Mas também esse perdão iria exigir de Filemon um coração limpo de ressentimento, ou seja, um sentir de novo. O texto diz no verso 14: não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Paulo sabia que não seria nada fácil para Filemon perdoar Onésimo. Por isso, Paulo então aqui, ele é todo polido na sua maneira de agir, Paulo é todo polido na sua maneira de falar para Filemon, pois o perdão não é algo que flui espontaneamente de nós, não é algo que flui espontaneamente do ser humano. Paulo fala que deveria ser algo espontâneo e não forçado. Então, Paulo está dizendo aqui para Filemon: Filemon, você precisa receber Onésimo como um irmão amado, como alguém diferente. Antes, alguém que era inútil, mas agora é útil. Alguém que está nivelado pela cruz de Cristo. Então, porém, isso vai acontecer se Filemon realmente se dispor a ter um coração limpo de ressentimento. Livre de ressentimento a ponto de entender que Onésimo, ele foi condenado pela lei, sim, mas ele foi salvo pela graça. Ele fez algo que estava transgredindo a lei, sim, mas Onésimo foi salvo pela graça de Deus. E assim também é conosco. Eu e você só conseguimos perdoar se nos livrarmos de todo o nosso ressentimento, entendendo que quem nos prejudicou, quem nos ofendeu, quem nos traiu, foi condenado sim pela lei, mas é uma pessoa salva pela graça de Deus. Quem sabe é uma pessoa próxima de nós, um irmão querido nosso, que vai ter que pagar, quem sabe, pelas leis civis, mas é alguém que foi salvo pela graça de Deus. Então, por conta disso, nós que somos regenerados precisamos praticar esse perdão. Precisamos praticar o perdão, pois ele é a base de todo relacionamento. Mas também eu consigo entender que a importância de praticarmos o perdão é porque ele é a base do relacionamento com Deus. É a base de um relacionamento com Deus. Para que o nosso relacionamento com Deus fosse reconciliado, Ele nos perdoou através de Jesus. Deus nos perdoou através de um envio do seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, para verter um sangue limpo e inocente em favor de nós. Foi preciso um sacrifício de quem não tinha pecado para nos purificar dos nossos pecados. Foi preciso um sacrifício de quem não tinha pecado para limpar as nossas mazelas, as nossas limitações. Um sacrifício único, pois o perdão é a base do relacionamento de Deus. Olha só o cuidado que Jesus teve para ensinar os seus discípulos sobre a condição imposta pelo Pai, sobre a condição imposta de Deus, por Deus na oração de Mateus capítulo 6. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Todos nós estávamos condenados por conta dos nossos pecados, por conta das nossas falhas. Mas a boa notícia para nós é que Deus nos ama.
Deus nos ama a ponto de nos perdoar. Deus nos ama a ponto de enviar o seu único Filho para nos salvar, para nos purificar, para nos perdoar, para nos reconciliar. Para que haja novamente essa reconciliação nossa que havia sido quebrada para com o Senhor. Pois sem o perdão de Deus não teríamos um relacionamento restaurado com Ele. Portanto, o perdão é a base do nosso relacionamento com Deus, porque nós estamos diante de um Deus que perdoa. E olha só o que a Bíblia diz a respeito disso. O que a Bíblia diz a respeito de Deus e o perdão. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ou seja, Deus nos enviou Jesus para nos redimir, Deus nos enviou Jesus para perdoar os nossos pecados. Mas tem mais, falando de textos bíblicos sobre Deus e o perdão, Efésios capítulo 4, versículo 32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Assim como Ele, assim como Deus nos perdoou em Cristo, nós também precisamos praticar isso para com o próximo. Mas tem mais um texto, Hebreus capítulo 8, versículo 12, diz: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, além de nos perdoar, Deus não lembra mais do nosso passado, Deus não lembra mais dos nossos pecados. E finalmente, 1 de João, capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós estamos diante de um Deus que é fiel. Nós estamos diante de um Deus justo e que nos perdoa, pois Deus providenciou um plano perfeito, através do qual o nosso passado ele pode ser limpo e sermos totalmente perdoados. Por isso, o perdão é a base do relacionamento de Deus. Por isso, o perdão é a base desse relacionamento de Deus para conosco. E o interessante é ver que a carta de Filemão é uma analogia do perdão que podemos encontrar em Cristo. Olha só, mais uma vez o versículo 10 e 11. Apela em favor de meu filho Onésimo que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Ou seja, o que Paulo está mostrando para nós aqui é que Onésimo era culpado. Onésimo era culpado dessa grande ofensa a qual ele tinha cometido para com Filemão. Mas o versículo, Paulo continua assim: apela em favor de meu filho Onésimo que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Onésimo aqui, ele teve o amor e a compaixão de Paulo a seu favor. O amor e a compaixão de Paulo a seu favor, pois o versículo 8, 18 e 19 conclui para nós assim: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Paulo, aqui ele coloca os seus direitos de lado e se põe como substituto de Onésimo ao assumir a sua dívida. Paulo não devia nada a Filemão, mas ele se coloca no lugar de Onésimo para pagar essa dívida a qual Onésimo devia para Filemão. Então, nessa analogia, nós somos como Onésimo. Por quê? Porque a defesa de Paulo perante Filemão é um paralelo à obra mediadora de Cristo na presença do Pai. Onésimo foi condenado pela lei, porém ele foi salvo pela graça.
Paulo, ele se coloca no lugar de Onésimo, assim como Cristo se coloca nos nossos lugares, para que nós pudéssemos ter vida. Cristo se oferece para ser crucificado em favor de nós, para nos perdoar os pecados, para nos purificar, para que pudéssemos ter uma reconexão de novo para com o Senhor. Uma reconexão que havia sido quebrada. Então, a base de todo relacionamento é o perdão. A base do relacionamento de Deus é o perdão. E é interessante como o perdão ele permeia toda a trajetória dessa nossa série que estamos estudando daqui para frente. Quando falamos sobre eliminar as diferenças, crer na providência, seguir o melhor exemplo e agora fechando essa série com pratique o perdão. Vamos recapitular quando falamos elimine as diferenças. O texto de Filemão 1,11 diz: ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Ou seja, Filemão só conseguiria ver que Onésimo agora era útil se ele eliminasse as diferenças existentes entre eles. E conosco também é assim, eu e você também somos assim. Se desejamos praticar o perdão, nós precisamos eliminar as diferenças. Mas quando estudamos aqui sobre crer na providência de Deus, no versículo 15, quando Paulo diz assim: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. É Paulo dizendo a Filemão que Filemão só conseguiria entender tudo. Tudo é providência de Deus. Então, Filemão precisaria perdoar. Filemão precisaria crer nessa providência de Deus através do perdão dele para com Onésimo. Como nós fizemos a comparação da vida de José, falando dessa providência de Deus, quando José foi vendido pelos seus irmãos, depois teve esse reencontro, da mesma forma José entendeu e ele perdoa os seus irmãos, porque ele crê na providência de Deus. Ele fala: vocês queriam o meu mal para os seus irmãos, mas Deus queria o meu bem. Com a gente também é a mesma coisa. Nós precisamos crer na providência de Deus se de fato desejamos praticar o perdão. Pois assim nós podemos crer na providência de Deus e praticar o perdão. E quando falamos, siga o melhor exemplo, o versículo 18, se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Paulo falando a Filemão. Ou seja, Paulo entendeu sobre o perdão e se colocou no lugar de Onésimo, pois Cristo era o seu maior exemplo. Ele estava fazendo nada mais, nada menos do que Cristo fez pela vida dele, pelo que Cristo fez em seu favor, pelo que Cristo fez em nosso favor. Então, comigo e com você também é a mesma coisa. Só conseguiremos praticar o perdão se Cristo for o nosso maior exemplo. Se Cristo for o nosso maior exemplo, pois por nós mesmos nós não vamos conseguir praticar o perdão. Eu convido você a assistir esse vídeo e extrair dele o máximo de ensinamentos, o máximo do que até agora nós ouvimos até aqui. I don't want to say twice or for the 100th time what you've or how much you've taken from us. I think you know that. But I hope you go to God with all what
all the guilt, all the bad things you may have done in the past. Each and every one of us may have done something that we're not supposed to do. If you truly are sorry, I know I can speak for myself. I forgive you. And I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even behalf of my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I'm not gonna say anything else. I think giving your life to Christ would be the best thing that both of them would want you to do. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes. Eu não sei se você já havia assistido a esse acontecimento, mas o que me chama a atenção é que essa policial, por ter entrado por engano numa outra casa, ter cometido um assassinato, ter sido julgada a 10 anos de prisão, mas o que me chama a atenção é que o irmão da pessoa morta, ele pede licença ao juiz e ele vai então em direção a essa mulher e abraça, dizendo que ele havia perdoado por conta do que ela tinha feito. Ele estava liberando perdão para aquela mulher. E esse é um exemplo que nós precisamos seguir. Um exemplo de alguém que teve a vida de um irmão levada, perdeu alguém da sua família, mas mesmo assim entendeu a importância do perdão. Mesmo assim entendeu a importância de perdoar as pessoas por conta das suas falhas. Por mais horrível que foi essa falha que essa mulher cometeu, diante de tantas pequenas coisas a quais nós, por bem menores que sejam, nós não temos essa atitude de perdoar. Nós não queremos mais ter contato, ter convívio com pessoas que pensam diferente de nós, votam diferente de nós, torcem por times diferentes dos nossos. Coisas bem menores, mas nós podemos aprender a exemplo disso, a exemplo de Paulo e principalmente a exemplo de Cristo, de alguém que veio, verteu um sangue limpo, puro, inocente,
em favor de nós, obedecendo à vontade do Pai. Então, o nosso desafio é, a partir de hoje, que possamos praticar o perdão. Eu não sei por qual momento você tem passado, se é um momento de eliminar as diferenças, eu não sei se é um momento de crer na providência de Deus, se é um momento de seguir o melhor exemplo. O que eu sei é que nós estamos vivendo momentos de bastante sensibilidade por conta de tudo isso que nós estamos passando, pela situação a qual nós estamos passando. Então, talvez esses momentos onde nos encontramos sensíveis, frágeis, seja o momento certo para eliminar as diferenças. Seja o momento certo, quem sabe, para passar a mão no telefone e ligar para aquela pessoa, fazer uma chamada de vídeo, para que, quem sabe, não seja aquele olho no olho, mas você consiga ver a reação da pessoa ao você pedir perdão, para que as diferenças sejam eliminadas de uma vez por todas. Talvez seja o momento de crermos na providência, de crer realmente na providência de Deus, sabendo de que empresas estão sendo fechadas, não vão voltar mais ao normal, mas nós, como discípulos de Jesus, precisamos crer na providência de Deus. Quantas e quantas pessoas estão sem empregos, quantas e quantas pessoas estão deslocadas agora por conta de toda essa situação, mas nós precisamos crer na providência de Deus. Mas talvez seja o momento de seguir o melhor exemplo. Talvez você, por algum motivo, por alguma situação específica, se afastou dos caminhos do Senhor. Talvez você deixou para trás aquela prática que você tinha de orar, de buscar a presença do Senhor, de ler a sua palavra, mas talvez seja esse momento de fragilidade, talvez seja esse momento de sensibilidade, que as coisas possam voltar a acontecer, você possa seguir o melhor exemplo, mas também seja um momento a qual nós podemos praticar o perdão. Praticar o perdão, pois através dessas atitudes nós podemos restaurar relacionamentos quebrados. Através dessas atitudes nós podemos restaurar relacionamentos quebrados verticalmente e horizontalmente. Podemos primeiramente restaurar o nosso relacionamento com Deus, para que assim possamos restaurar o nosso relacionamento uns para com os outros. Então, que a partir de hoje possamos praticar o perdão, pois a falta de perdão quebra relacionamentos, mas quando há perdão, há vida. Quando há perdão, há vida. Que nós possamos, a exemplo do que ouvimos durante essa série, praticar, eliminar as diferenças, que nós possamos crer na providência de Deus, que nós possamos seguir o melhor exemplo, mas também que nós possamos praticar o perdão. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua caminhada. Em nome de Jesus. Amém. O que seria da vida da gente se não houvesse a chance de recomeçar, olhar nos olhos e reconhecer e tentar de novo, quem sabe tudo de novo. O que seria da vida da gente se não houvesse a chance de recomeçar, olhar nos olhos e reconhecer e tentar de novo, quem sabe tudo de novo. Que bom dizer eu não sei, é leve admitir que errei, é leve
agora. Vê que a vida é feita de recomeçar, pra que a gente possa então continuar. Não se leve tão a sério, e como diz aquele verso, tente outra vez. Oh, vê que a vida é feita de recomeçar, pra que a gente possa então continuar. Não se leve tão a sério, tente outra vez. Que bom dizer, eu não sei. É leve admitir que errei. É leve ter de você o presente do tempo de agora. Oh, oh, oh. Vê que a vida é feita de recomeçar, pra que a gente possa então continuar. Não se leve tão a sério, e como diz aquele verso, tente outra vez. Vê que a vida é feita de recomeçar, pra que a gente possa então continuar. Não me levo tão a sério, tento outra vez. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós entramos na Tua presença clamando, ó Deus, o perdão do Senhor, pedindo que o Senhor nos perdoe as nossas falhas, perdoa, Deus, aqueles pensamentos, as nossas intenções, as motivações erradas que temos no nosso coração e que certamente entristecem o Senhor. Nós pedimos que o Senhor continue a cuidar de nós, aqui, ó Deus, para que possamos, ó Deus, colocar em prática tudo que ouvimos durante essa série, para que possamos, ó Deus, seguir o maior exemplo, para que possamos praticar o perdão, ó Pai, para com pessoas que estão próximas de nós, mas falharão, para que assim também as pessoas possam, ó Deus, praticar o perdão para conosco quando errarmos, que a intenção seja, Deus, de acertar a situação. Ó Deus, fica com cada família, fica com cada vida nesse início de semana e que possamos pôr em prática esses ensinamentos de Paulo para com Filemon, esses ensinamentos de Paulo para com Onésimo, sobre eliminar as diferenças, sobre crer na providência do Senhor. Nós te adoramos, ó Pai, e nós te bendizemos, pedindo que o Senhor, ó Deus, nos dê subsídios para que durante a semana, diante das adversidades que venhamos a passar, nós possamos ter esse cuidado do Senhor e estarmos firmes, entendendo que o Senhor está conosco, cuidando de nós. Nos abençoa, nos dá uma boa semana na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua casa, esteja sobre toda a sua família, esteja sobre os seus empreendimentos, os seus negócios, nesse momento de dificuldade, não apenas no dia de hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que possamos, diante do que ouvimos, colocar em prática e que o Senhor nos ajude. E diante de tudo isso, possamos ter uma boa semana na presença de Jesus.